do flashback real. Rei Harold contempla o poder da imortalidade e da força soberana que Mu lhe dá. Em meio ao caos, suas últimas súplicas são: Loki, coma a Akuma no Mi lendária e me derrote. Meu amigo, teve um pouquinho de Shanks, teve o desespero do Loki e teve o mistério da Akuma no Mi e do martelo Ragni. Simbora, galera, para falar de mais um capítulo de One Piece, talvez o último do ano e o que nos carrega muita expectativa. Olá, galera, sou o Ginko Tassiano. Galera, finalmente, será que vamos saber qual é a Akuma no Mi lendária de Elbaf? Eu tenho coisas para mencionar sobre isso, porque eu tive um insight maravilhoso na live. Cara, eu já tô manjando. Nossa, matei já. Ai, papai, matei. Ao vivo na live, matei. Coisa que eu acho que pede um vídeo solo para ser a matada final da fruta do Loki. Mas eu também quero falar nesse martelo safado que aparentemente riu e que tem poderes de relâmpago. Mais uma Akuma no Mi nas mãos do Loki? A fruta no martelo? Ah, vamos por partes, galera, vamos por partes. E a primeira parte, lógico, é aquela parte que você dá o like nesse vídeo e se inscreve se não for inscrito. Porque essa transição de ano vai ter muita surpresa no canal. Eu prometo. E galera, começo do capítulo, Shanks naquela cena em que ele tá no piscinão com o Gaban, conversando, e o Shanks descobre que o Roger tinha um filho, descobre sobre o Ace. E trata o Ace como se fosse seu irmão, né? Já que o Bug, o Shanks foram criados como filhos do bando pirata mais forte, o bando do Roger. Nossa, alguns nos comentários vão me descascar porque eu falei que o bando do Roger é mais forte, né? Mas a gente sabe que é os Rocks. Shanks também fala sobre o contrato do Mar Raso e como ele é feito com o Grande Mestre. Quem faz esse contrato, mesmo com baixo nível, né, esse contrato raso, fica na vigília e não pode se opor as vontades do Grande Mestre dentro do seu alcance. Uma vez saindo desse alcance, o Shanks conseguiu finalmente bater um papo com o Harold, revelar-se pirata, né? O Harold já desconfiava. E em meio a essa conversa, galera, não é possível. Se eles precisaram de um espaço seguro para o Shanks conversar com tranquilidade com o Harold, isso implica que rolou pode ser projeção minha, mas é uma projeção lógica. Que o Shanks alertou, ou pelo menos instigou a soberba do governo mundial. Mais uma lacuna de interação que eu acredito carregou pistas fortes para o Harold. Se ele não tivesse cego pelas emoções, o Harold já... Ruivo tá me alertando, o Ruivo precisou conversar comigo aqui. O Ruivo precisou mentir, enganar o governo. Esse governo é escorregadio. Mas nem isso. O gigantão não desconfiou de nada até ser pego de 4 por Imu. Sim, o Shanks não falou aparentemente sobre tudo, sobre a marca, né? O contrato com o Grande Mestre Imu aqui, porque o Shanks não sabia nessa época. Ainda estava se descobrindo aí essas paradas de pacto das trevas. Então não disse tanta coisa ao Harold, mas pelo menos deixou transparecer. Não é possível enquanto o governo mundial não presta. Não imagino o Shanks conversando com o Harold e não alertando ele. Shanks está de volta em Elbaf para evitar que o Harold faça o pacto mais profundo. Harold quer transformar Elbaf em uma nação filiada. E para isso vai forjar esse contrato ainda mais profundo, ganhando força sobre-humana, corpo imortal, a habilidade de deslocar-se pelo abismo, mas perderá todo o seu livre-arbítrio e vontade para o Grande Mestre. Ele não poderá recusar, ele não poderá agir contra. Ele será dominado, não importando a distância de onde o Harold esteja. E com uma vantagem dessa, os cretinos do governo mundial nunca vão deixar ele fazer o que quer. Está óbvio que vão botar o rei gigantão de 4 para escravizar um exército gigante em nome do governo mundial. Shanks veio alertar isso.
Só que já é tarde demais. O gigante não só fez o pacto entusiasmado, como já foi pego no pulo do malandro de Imu e agora está pouco a pouco sendo controlado. Já passa o espadão em quem ia acorrentá-lo no pilastra de pedra. E foi o próprio Harold que pediu para ser acorrentado. Pouco a pouco, não só o corpo, como a mente, como uma espécie de domínio sorrateiro, uma sugestão, começa a partir do próprio Harold. A mente dele também está mudando. Loki entra naquela mesma cena e eu gosto que no quadro dá pra ver que a porta tá quebrando com a entrada do Loki, porque quem se lembra do começo do flashback, o Loki entrou com uma pesada no guarda, quebrando a porta ali, e o Oda fez a continuidade, o Oda não esqueceu. Quando o Loki entra, vê aquelas empaladas de lança no rei Harold, ele fica, o que é que vocês estão fazendo? Mas o susto vem a seguir, que o rei não morreu. O rei goza da imortalidade e passa o cerol com o espadão nos guardas. Ele percebe o caos, ele percebe que não pode mais se controlar. Ele lastima. Não consigo desobedecer. Meus próprios pensamentos são nocivos. Pelo resto da minha vida, vou piorar a situação do país. Tudo foi inútil. 144 anos em vão. Eu preciso morrer. Shanks e Gaban sentem o haki de Harold colidindo com Loki. Loki ainda chocado com a força estranha e a imortalidade do Harold, eles se chocando lá. O Harold então é rendido pelo Loki e o Jaru por pouco tempo, onde consegue expressar rápidas conotações, explica rapidamente por cima o contexto que foi enganado pelo governo mundial, que foi feito de trouxa, que eles querem escravizar Elbaf, que ele fez atos hediondos, o próprio rei diz isso, e diz que foi tolo, como eu venho falando todo review, e que isso traz consequências para Elbaf, o tornando o pior rei da história. E vou ser sincero, não, Harold, você não é o pior rei da história de Elbaf, porque você tem um coração no lugar certo. Já aprendemos com o Rei Cobra que rei de verdade é aquele que pensa no povo, antes das estruturas do castelo, antes do seu legado, antes de si mesmo. E o Harold carrega essas características. Mas sim, ele deu mancada e foi cegado pelos sentimentos que culminaram a uma série de decisões ruins que podem, a longo prazo, degladiar muito Elba. Eu sei que essa personalidade amável e até projeções políticas, porque eu já vi gente defendendo o Dragon de certas colocações porque projetam nele alguma figura política do mundo real, que, por favor, não é real, tá bem distante. Ali é o Dragon. Aqui também projetam alguns aspectos talvez ideológicos no Harold pelas suas composturas e não aceitam que ele errou. Não é assim que você se aventura na trama dos personagens. Esqueça isso. O Harold é um personagem carismático, é um bom personagem para trazer problemas à trama, mas você tem que aceitar as consequências que a obra enfatizam que o gigantão cometeu. Teve gente até que disse, não, mas os erros do Harold só causaram problema a ele. A ninguém mais. A ninguém mais? Diga isso aos 113 gigantes que vão morrer aí. O Harold diga isso ao círculo aí de teletransporte que pode fazer com que Imu mande um exército para aí. Exército esse que no tempo presente está colocando em vida as crianças. Crianças essas que ficaram moles, ceifadas pelo excesso de educação direcionável que o Harold estabeleceu. Eles não puderam usufruir das suas raízes como guerreiros e direcionar essas raízes de guerreiros para um caminho mais benéfico. Então sim, galera, o fato do Harold ser enganado de forma bem inocente trouxe muita desgraça para Elbaf. 113 soldados da realeza, que é uma boa linha de defesa do reino, vão morrer aí, vocês estão vendo isso acontecendo. E o melhor acerto dele ainda vem à tona, porque o Harold ainda vai conseguir limpar um pouco dessa cagada e frustrar os planos de Imu com o plano final dele, dizendo, Loki, você não vai conseguir me matar assim. Você tem que comer a Akuma no Mi de Elbaf. Na verdade, ele pede ao Jaru, Jaru, faça o Loki comer a Akuma no Mi de Elbaf. Você tem que me matar,
tomar o trono e dizer a todos como eu ia vender o país, como eu fui um péssimo rei. Eu não me preocupo com o legado, eu me preocupo com o futuro de Elbaf. Ele fala isso enquanto chora e o Loki sente essa determinação. Mas aqui, galera, vem um ponto. Cara, o Harold tá imortal. Eu acho que essa é a grande pista do poder do Loki. E eu acho que isso, somado a outras coisas, me trouxeram um elemento matador para saber qual é a fruta. É o presente de Natal. Esse review tá saindo. E na sequência do dia seguinte já vai sair a minha cartada final impactante. Vai ser de explodir a cabeça porque vai ligar elementos de One Piece que ninguém mais se lembra. Tudo vai culminar na minha aposta pro fruto do Loki. Então, ó, vou deixar o card aqui. Se eu já tiver lançado esse vídeo, porque eu quero lançar o review e esse vídeo quase coladinhos, vou deixar o card aqui. Se não tem um card ainda é porque eu não lancei, então você tem que ser inscrito para recebê-lo, beleza? Mas eu vou lançar quase coladinho esses dois juntos. Mas não sai do vídeo não, que eu ainda quero falar sobre o Martelo Ragni. Essa fruta eu vou dizer aqui. Qual é a fruta desse martelo safado? Ah, mas a pista que eu tô divagando aqui é a pista em que... Peraí, porque o Loki sem fruta não mata o Harold, que é imortal, mas com fruta ele mata o Harold, mesmo o Harold sendo imortal. O Harold está nos dando a entender que mesmo ele sendo imortal, a fruta de Elbaf, a Akuma no Mi de Elbaf, pode matá-lo. Esqueça essas besteiras de ser verdadeira Gomu Gomu. A verdadeira Gomu Gomu é a do Luffy. Já tem vídeo aqui explicando. Fruta do Luffy é binominal. Ela é tanto nica quanto de borracha. Por isso usaram o nome de borracha nela, que é pra não dar choque com nenhuma a fruta existente no mundo. E eu duvido que essa fruta aí seja nica pela maneira que o Harold falou. Que ele precisa comer pra matá-lo. Matá-lo. Então a fruta de Elbaf carrega poder para matar um imortal. Deixa aí suas ideias nos comentários. E essa informação somada a outro elemento da trama que eu me toquei, cara, eu surtei na live, tive uma epifania, porque eu acho que eu matei sem a fruta do Loki. No próximo vídeo vocês verão. Daí começa o corre-corre, o Harold mata mais gente, esmaga a cabeça dos outros. O próprio Harold quer comer o fruto e pegar o martelo Ragni, mas ele é perfurado por Jaru. O perfura de volta, tirando a sua memória. Pra quem acha que os atos do Harold ter sido trouxa pro governo mundial só colocaram ele na berlinda, aí ó, pergunta ao Jaru também se ele não gostaria de ter a memória dele e de poder tomar banho tirando o elmo. Galera, e a segunda pista que eu acho muito forte pra fruta do Loki é que o Jaru diz: não, Harold, se você comer aquela fruta, você vai acabar com o mundo. Caramba, por quê? Eu acho que eu sei por quê. O Harold se aproximando do Loki é parado por quem? Por Shanks e Gaban, que chegam já cortando. Agora que eles chegaram realmente pra essa do Loki, pra essa parada, parece o Loki comer a fruta, porque o Shanks tem um bom haki, o Gaban também, e é com o haki que neutraliza as interferências do Imu. Será que era preciso matar o gigantão mesmo? Terminamos o capítulo quando o Loki chega no salão e vê o baú da fruta, tira suas correntes e o martelo ri e o ataca. Nesse momento eu fiquei com dúvida. Quem falou? Foi Loki ou o martelo? Que tem a frase, quem tá aí? Dá a impressão que é o martelo falando ou o Loki que tá falando, quem tá aí? Porque o martelo se mexeu. Mas tem um balão de gué vindo do martelo, como se o martelo estivesse rindo. Então o martelo é vivo. Se o martelo é vivo, a gente já sabe o que é isso. Akuma no Mi em objeto. E muito provavelmente toda fruta em objeto tem que ser Zoan. Então temos provavelmente mais uma Zoan mítica aí, que é a responsável pelos poderes de relâmpago desse martelo. É uma criatura de relâmpago. Mas Tassiano, o animal não fala. Esse martelo falou. Os animais os objetos que comerá com o nome de animais, eles não falam. O Lazon, o Frank Fred não falam. Mas nunca tivemos um exemplo de um objeto que comeu uma fruta mítica. Seres míticos podem falar, hein? Quem sabe? Quem sabe essa criatura aí no martelo seja uma criatura cuja sua habilidade principal é falar. E eu acredito que seja o Ratatosk, esquilo lendário da mitologia nórdica. Korikori no Mi, fruta do esquilo. O Choro Choro no Mi, fruta do esquilo. Modelo Ratatosk. Ratatosk é o esquilo que vive na árvore do mundo fazendo fofoca. O poder desse esquilo é falar. Ou seja, seria uma fruta que produziria a fala humana. Na mitologia ele sobe pra soltar fake news pra ave, que abriga no topo da árvore. E depois desce
pra fofocar pra o gigante, serpente, dragão que rói as raízes da árvore. Ele fica levando fofoca pra cima e pra baixo, até fake news, né? Pra botar os dois pra brigar, ele gosta de confusão. Olha isso! O poder do bicho é falar. E de onde vem um relâmpago? O Oda sempre coloca um elemento associado às suas zoans míticas. Alguma coisa associada às zonas míticas. E ele pode botar o elemento que ele quiser, porque o Kochinomakami do Yamato não tem poder de gelo na lenda não. O Oda quis meter um poder de gelo, então o Oda é muito livre aí. Ele poderia sim botar um poder elétrico para esse esquilo, que é a fruta do martelo. E se liguem aí, aonde eu vi isso? Eu vi isso em Smite, que o Ratatoski lá tem técnicas de relâmpago. Não sei de onde o Smite tirou colocar técnicas de raio para o esquilo, mas seja de onde tirou, o Oda pode ter tirado do mesmo lugar. E temos aí um Ragnir, um martelão relâmpago, que na verdade é um esquilo bem zoeiro. Na onomatopeia oficial dessa risada, tá palavras como engasgo, vômito, vulgar, tá uma linguagem vulgar. Mas isso aí foi meio arranhado, não sei a precisão dessa tradução não. E como eu prometi, fruto do Loki não vai ser nesse vídeo. Talvez já esteja aparecendo agora no final desse vídeo, ó, o quadradinho com o vídeo do Loki pronto. A minha aposta definitiva de sua fruta e como isso explica o futuro de One Piece. Ai, meu amigo, essa é das boas. Fazia tempo que eu não criava uma teoria tão boa. E autoral mesmo. Eu não vou no Reddit da vida aí não. Se inscreve e me acompanha. Comenta aí pro YouTube entregar meus vídeos a você. Comenta também o que você acha que é esse martelo do Loki. Tô ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês. Valeu!